Splendid. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje eu tô com um convidado muito especial. Ele é super zen, é um cara de Deus, é um cara que traz a palavra e ensina a você chegar pelo caminho estreito. Mas por trás disso, eu estava aqui escutando a conversa anteriormente, há uma fera aí dentro, mas uma fera disciplinada. Hoje estamos aqui com o Tiago Candonga. Prazer, Tiago. Muito Prazer, obrigada por Bruna. ter aceito o convite Eu que tão agradeço. rapidamente. Estou muito feliz. Sim. E aí, conta um pouquinho dessa sua história. Você é pastor? Eu sou De onde pastor. surgiu essa ideia? Assim, quero ser pastor. Bom, isso é legal. Eu sou criado, Ana, num ambiente cristão. Eu cresci dentro de uma igreja. E sempre tive, né, o estímulo de estudar a Bíblia, de estar frequentando um local. Só que desde criança, Ana, eu falo que eu tenho um privilégio de gostar de estudar. Desde pequenininho, minha mãe fala que nunca Você tem cara de precisou. quem gosta de E estudar. Você é ó, bem que certo. engraçado, né? Quando eu vejo suas lives, 6 horas da manhã, ele é É. todo arrumado, assim, com a Bíblia. Isso aí não é Então, fake, não. Esse não é fake, não. Esse aí então, é. e aí desde pequenininho minha mãe falava que eu gostava de estudar, que nunca precisou me ajudar numa lição. E eu acho que isso também se deve um pouco porque eu sou um irmão mais novo. Quantos são? Nós somos, na verdade, em 4. A primeira nasceu e faleceu, então obviamente eu não a conheci. Depois veio o meu irmão, a minha irmã e eu. O nome? A primeira, olha que interessante que eu vou falar agora. Minha É primeira tudo irmã, bíblico? Paula, Olha. nasceu e faleceu. Aí veio o meu irmão, Ricardo. Como antigamente não tinha muito essa questão de nasceu, faleceu, não tive, o nome da minha irmã é Paula. Então eu tenho 2 irmãs Paulas. Uma que nasceu e faleceu, tá no céu, a Paula do céu, e eu Sim. tenho a Paula que tá aqui E a viva. Paula que tá aqui no café, A, que é a Ana Pa... Paula. e a Paula aqui também. Então é bastante Paula na minha vida, você tá vendo? Interessante. E aí veio eu. Então esse meu irmão, né, ele é 9 anos mais velho que eu. Essa irmã seria, né, 11 anos mais velha do que eu. E a minha irmã Paula, 6 anos. Então a minha irmã Paula brincava de escolinha comigo, então me ensinou, antes de eu ir para a escola, a ler, a escrever. Então acho que daí que desenvolveu essa questão de gostar de estudar. Então, quando eu fui crescendo, estando na igreja, eu comecei a me interessar muito pelas questões bíblicas. Então eu fazia muita pergunta. Eu perguntava bastante, sempre fui questionador. Perguntava por que isso, como foi isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Perguntas Aprendi na igreja inconvenientes. que Deus criou Adão e Eva, criou tudo. Eu vou na escola, aí fala de evolução. Sim, e aí? Isso eu era o quê? Não lembro quando a gente aprendi, 7ª série, eu acho. 8º ano, acho que foi por aí. Não lembro mais, não. Também não lembro. Eu fui na igreja e falei, pastor, como é que é essa história aí? Porque aqui na Bíblia eu aprendi de um jeito. Aí na escola eu aprendi do outro. Aí fui perguntar à minha mãe falou que é desse jeito da Bíblia, mas que Mas na escola eu devo fazer daquele. qual é a Então, verdade dos fatos? na escola eu minto, então para tirar nota, como é que é isso aí? Aí o pastor me explicar, ele falou, Tiago, isso aqui, existem hipóteses que vão dizer que é literal, que vão dizer que não, que um dia que não necessariamente significa 24 horas, pode ser eras de milhões, milhões de anos. Então ele foi me apresentando algumas teorias. E ali eu falei, nossa, então, ali eu comecei a aprender que a teologia é como qualquer outra ciência, que tem diferentes interpretações, diferentes formas de ver. Então eu fui ali gostando cada vez mais até que eu cheguei na vida adulta. Fiz uma faculdade de educação física, me formei, trabalhei na área, sempre gostei muito dessa parte esportiva, mas depois continuei aprofundando na Bíblia e senti o desejo de ensinar as pessoas. E para ensinar eu tinha que então aprender profundamente. Aí foi quando começou esse desejo de eu querer estudar teologia, e aí automaticamente, formando em teologia, eu tinha a oportunidade de me tornar pastor na igreja que eu faço parte, que eu fiz parte a vida inteira, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu me mudei aqui para o interior de São Paulo, eu Você sou é de natural onde? do Espírito Santo, sou capixaba. Aí me mudei aqui para Campinas, estudei no Mackenzie ali, fiz o seminário teológico e fui ordenado pastor e comecei essa trajetória de ensino mais aprofundado aí da E o palavra. esporte, você disse que é muito forte isso pra você, né? A gente tava Muito. conversando antes aqui sobre Aham. jiu-jitsu e tal. Sim. Tem algum link essa questão da disciplina, Tem. né, do foco, de seguir Tem. um caminho? Você fala, tem lá na sua bio, né? Ensina a caminhar pelo caminho Exatamente. estreito. O esporte também tem isso. Exatamente, porque algumas pessoas sempre perguntam por que o caminho estreito, né? Existe um texto bíblico que fala, né, que
poucos seguem o caminho estreito e muitos seguem o caminho largo. E as pessoas equivocadamente aprenderam ou interpretam aquilo ali como salvação, como céu e inferno, e não é. Não é. E o que Aquele é? texto não Fala aí está pra gente. falando de céu e inferno, ele está falando de vida e destruição. Então vou te dar um exemplo. O que é Vai. o caminho estreito, Ana? É muito mais fácil a gente não estudar. Muito mais cômodo, mas é o caminho largo. É o caminho que, infelizmente, a maioria das pessoas escolhe, o caminho Querem da ter a fama do ignorância. Tiago, mas não quer fazer o que o Tiago faz. Então, é o caminho, às vezes, da ignorância, da preguiça. Esse caminho leva à destruição, leva à escassez. Agora, o caminho do estudo, o caminho da disciplina, é um caminho mais desafiador, mas é um caminho que traz resultados muito melhores. É igual treinar. O que é melhor? O que é mais fácil? Ficar lá no sofazão, comendo um potão de sorvete, vendo Netflix? Ou acordar, se exercitar, buscar uma boa alimentação? Tudo isso é o caminho estreito. Sim, E é o caminho que gera a vida. Vida aqui mesmo. Vida aqui. vida Então, material. o esporte envolve isso também. E o jiu-jitsu, como uma arte marcial, traz isso de forma muito maravilhosa, porque nos ensina disciplina, humildade, nos ensina a ter controle emocional. É o que a gente tava falando antes aqui, né? Tô aqui com meu amigo, a gente lutava ali na luta, quem via de fora achava, nossa, aqueles caras estão querendo Estão se se acabar, se matando. matando. E não, era tudo dentro do esporte. Acabava ali, a gente se abraçava, cara, obrigado. Dia ele ganhava, dia eu ganhava, dia ficava no empate. Aí eu falava, não, hoje você me ganhou, na próxima você vai ver. Então a gente se desafiando ali, Sim. mas É o com desafio equilíbrio. saudável. Isso, com total equilíbrio, sem raiva, sem. Não, não. É aquela vontade de ganhar não necessariamente do outro, mas ganhar de si mesmo, de evoluir, mas com todo o controle emocional, que é levado para a vida, né? Então, às vezes a pessoa vem fora e age de forma ignorante, de forma arrogante, e a gente simplesmente aprende a partir de uma arte marcial também, mas a partir de um fruto do espírito chamado domínio próprio, que também pode ser chamado de equilíbrio emocional. E você Sabedoria ensina isso. emocional. Então eu busco levar para as pessoas, Ana, a partir do ensinamento bíblico, princípios milenares aplicados a todas as áreas da vida. Ou seja, eu me esforço para fazer com que a Bíblia, um livro de milhares de anos, seja um livro aplicado hoje, a partir dos princípios milenares de sabedoria que estão ensinados ali. Sim, porque eu ia perguntar uma coisa a você. Se todo mundo que lhe acompanha, que lhe segue, que escuta a palavra que você traz, é cristão, que eu digo assim, é evangélico. Não, não é. Inclusive, eu aqui em Limeira, Ah, eu sou o coordenador do Fórum Interreligioso. gostei disso. Ou seja, eu tenho ali no fórum, junto comigo, né? Ou melhor, eu tenho não, né? O fórum tem pessoas das mais diversas religiões. Por exemplo, tem sacerdote umbandista, tem bruxa wicca, Que massa. tem padre católico, tem gente do paganismo, tem E muçulmano. como é que faz esse... Então, como a Aí gente você faz? também Eu participa. justamente participo, eu sou o coordenador, Ah, sim, inclusive. inclusive, eu coordeno. Inclusive no dia primeiro nós teremos uma passeata aqui em Que Limeira, que é a Caminhada lindo. pela Paz. Todos juntos. Todos Ah, é juntos. por aí, por isso que a gente fala de Por quê? Porque é consciência, né? respeito. Ah, mas vocês concordam com tudo? Não. Mas a gente precisa concordar para se amar e se respeitar? A gente se alinha no que faz sentido para todos. Exatamente. Então, quando eu trabalho no meu Instagram, princípios bíblicos milenares, tem pessoas de outras religiões ou sem religião que acompanham e segue os princípios e vê resultados. Agora, eu também falo de Jesus? Falo. Claro. Eu creio que Jesus é Deus? Creio. Eu creio que Jesus é o único caminho, verdade e vida? Sim, isso é o que eu creio. Há pessoas que me ouvem e falam, Tiago, eu gosto do que você fala, agora isso aqui eu não concordo. Eu falo, tudo bem, use aquilo que é útil para você Se é e útil para você uma aplique. parte, E aquilo que você não concorda, tá tudo certo. E eu não tenho dificuldade com isso, Ana, porque o meu melhor amigo é ateu. Olha que interessante. E é verdade mesmo, porque o nome do meu filho é o nome dele, para você ter ideia. qual o A nome gente é dele? tão amigo, André. André. A gente é tão amigo que o nome do meu filho é em homenagem a ele. A gente é amigo desde a E juventude. ele é ateu desde sempre? Ele é ateu desde sempre. E por que ele é ateu? As pessoas perguntam, por que ele é ateu? Porque ele nunca viu. Ele é um cara que precisa ver para crer. Ele não Nunca acredita vi. no imaterial. Não.
Ele acha que isso aqui é como? Isso aqui é um... E é isso que eu acho interessante dele. Ele não sabe. Você fala pra ele, então é o Big Bang? Ele fala, não sei. Eu não tava lá, eu não vi. Existem hipóteses Sim. ou teorias que dizem, mas particularmente isso não faz sentido pra mim porque eu não vi. Então ele vive no hoje. E é interessante que ele realmente vive no hoje, que ele é uma pessoa super bem sucedida, é uma pessoa de um caráter ilibado, é uma pessoa assim exemplar, que vive o hoje. Então, em questões transcendentes, ele não se importa muito. Mas ele já superou uma etapa, né? Vivendo hoje já é um desafio para muita gente. Exatamente. E, inclusive, é um princípio cristão. É o que Jesus diz em Mateus 6,33. Viva a cada dia os seus próprios desafios. Viva o hoje. Para de viver ansioso com amanhã. Para de viver triste com o que já passou. Viva o hoje. E eu falo isso com ele e ele sabe. E é um cara tão tranquilo quanto a isso, tão sábio, que, por exemplo, quando ele vem para Limeira e fica em casa, eu sou pastor da igreja, ele vai comigo, assiste o culto, fala comigo, quanta coisa legal você falou. Então eu falo, ele é um ateu, ele não é contra Deus, não. Ele é literalmente ateu. Não acredita. Mas não tem problema nenhum de estar numa igreja lá comigo quando eu o convido. Agora, ele vai? Não vai. Agora tá aqui, eu convido? Vamos, acho que não. Conversa comigo sobre questões bíblicas, tira dúvidas comigo. É um cético, né? É um cético, exatamente, é um cético. E eu continuo orando por ele e eu falo com ele. Eu falo, uma hora vai. Aí ele brinca, ele fala assim, se um dia eu virar cristão, eu não vou te contar. Aí eu falo com ele, você vai me contar, claro que você vai me ligar na mesma hora. Mas eu acredito pela fé, a gente brinca, mas eu, obviamente, nunca forço ninguém a nada, até porque, Ana, eu creio que eu não consigo converter ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. Eu creio que a mudança vem de nós mesmos e, acima de tudo, de Deus. Então, quando eu falo a respeito disso, eu creio que Deus se revela às pessoas conforme Ele quer, no momento que Ele quer, no momento oportuno. Então, eu creio que cada pessoa tem um momento certo de se abrir, de entender. E o meu papel é divulgar essa mensagem de forma prática, aplicada, simples, humilde, mas poderosa. É poderosa. O objetivo. Então, todo dia, né, você tem aquela leitura às 6 da manhã, você tem aquela leitura. Fora isso, você tem, só isso todo dia, 6 horas da manhã. Você tem algum treinamento, alguma coisa que você traz as pessoas para isso? Eu sou pastor, né, de uma igreja, da Igreja Presbiteriana Cavinato, IP Cavinato, aqui em Limeira. E todos os dias, na verdade, de terça a sexta, eu faço atendimentos gratuitos ali na igreja, de 14 às 21, mediante agendamento. Então as pessoas me procuram, marcam atendimentos, vão lá, conversam, recebem uma orientação, uma oração, enfim, uma conversa, né? Isso ligado à parte da igreja. Eu tenho uma empresa também, chamada 3 Pilares Educacional, que faz treinamentos com base em 3 pilares das nossas vidas, que é a vida espiritual, a vida ligada à saúde e a vida financeira. O evento que eu fiz, o primeiro evento, é uma empresa bebezinha ainda, acabou de nascer. O primeiro evento que nós fizemos em Campinas foi há um mês atrás e foi realizado junto com o Thiago Nigro, o primo rico, e com a Maíra Cardi, que é a sua esposa, né, que trabalha a área da saúde. Então, mediante isso, eu busco fazer esses eventos presenciais. Nós tivemos a primeira edição, teremos outras, se Deus quiser, no ano que vem. Sim, eu vou estar lá. Então, trabalhamos esses pilares presencialmente. E eu também trabalho com mentorias em grupo e individuais, que trabalho também vários pilares, mais especificamente numa mentoria individual, 9 pilares da vida da pessoa, todos aplicados à realidade dos princípios bíblicos milenares, com atividades práticas, material de apoio e também grupo. Inclusive, eu já estou com um grupo, né? Estamos na metade desse grupo, são 8 semanas, e eu começo um novo grupo no dia 30 de outubro. Inclusive, abri hoje aí as inscrições. Quer dizer que são 8 semanas de acompanhamento. Exatamente. Encontro online também? Encontro online, via Zoom. E o individual também pode ser online? O individual também pode ser online. E o individual, quanto tempo é? São 10 semanas. O individual, ele tem 2 semanas a mais. Aí, mas eu acho que o povo depois não quer lhe deixar, não. É legal, né? Geralmente renova. Né? Geralmente renova. Não, vou lhe deixar, assim, não. Existe uma realidade também, né? Por exemplo, eu já fiz com pessoas que em 10 semanas eu mesmo olhei e falei, isso. Tá liberado. Já tá alinhado. Pra não ficar uma dependência, né? Exatamente. E também, senão a pessoa também percebe, né? Que chegou uma hora que você tá ali. Lógico, o conhecimento ele é inesgotável. Sim. Mas eu trabalho
com questões práticas e não apenas ali uma mentoria filosófica. Porque se fosse, eu poderia ficar o resto da vida com a pessoa, né? Porque eu nunca paro de estudar, então Sim. nunca E paro a de Bíblia, o que tem de passar... conhecimento, você cada Exatamente. vez vai acessando um nível de consciência Exatamente. maior. Mas como eu trabalho em áreas, às vezes a pessoa alinhando aquelas áreas ali, eu falo, ó, Deus abençoe, é isso, né? Já finalizamos, agora você pode continuar aí um outro caminho, um outro curso, porque aqui eu acho que a gente já finalizou o que eu Já podia te conseguimos o ensinar. objetivo, né? Exatamente. Bacana. E, ô, Tiago, me diz uma coisa. Você que acompanha tanta gente no online deve receber muito direct, muita coisa. Quais são os maiores desafios das pessoas hoje? Primeiro, quem mais lhe procura? São homens, mulheres, casais, Mulheres. mulheres? Mulheres, assim, 80%. 9-1, literalmente. Meu público é 89% mulher e 11% homem. Hum, Maioria que me segue E é quais mulher. são os maiores desafios? Bom, eu acho que as pessoas procuram muito hoje ligados a questões de ansiedade, insegurança, depressão e falta de propósito. Fazendo uma... Sem saber o que tem. A pessoa, ela é como se estivesse num piloto automático, sabe? Trabalho, casa, final de semana, E às vezes até expõe curtição. até uma vida legal, né? É, Quem vê ali tá ótimo. exatamente. Mas ela não vê mais senso de propósito. Ela fala, cara, a vida é isso. Trabalho o dia inteiro, aí chego em casa cansada, aí fico ali na rede social, aí durmo, aí de segunda a sexta, aí sexta-feira vou, aí tenho ali uma Dá uma festinha saidinha, ou tal, um encontro de amigos, sábado mesma coisa, dá uma aí domingo anestesiada. já dá aquela descansada, bate aquela depresinha, porque segunda começa de novo, aí segunda é aquela tristeza me arrastando. E qual o propósito, né? Então muitas pessoas me procuram com isso também. Ansiedade, depressão, principalmente pós-pandemia, né? Ainda. Ainda, né? Ainda. Muita gente me E procura aí? por isso. Então eu caminho, né? A Bíblia tem muitos princípios práticos, sabe, Ana, pra gente lidar com isso. Lógico que dependendo de como a pessoa está, eu vou orientá-la a fazer um tratamento Também paralelo acompanhar um médico. com psiquiatra. Eu mesmo, Ana, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar disso. Já tive sérias crises de ansiedade, já tive uma depressão profunda que estourou em 2019, ou seja, Por quê? recente, por causa de burnout. Menina, eu vim num treinamento esse final de semana lá com o Renner e todo mundo falava esse negócio de É, burnout. E eu disse, que danado é burnout? Aí então, alguém, Paulo, seu amigo, Paulo, sim, Paulo, que gente vai estar boa comigo demais, né? amanhã no outro podcast, ele Aham. disse, não, Ana, quando a pessoa tá produzindo e acha que não tá Isso produzindo. aí, e aquela realidade também, né, que é abraçar o mundo, né? No meu caso, a realidade que eu vivia, eu fazia um doutorado, estava pastoreando essa igreja, que eu sou pastor até hoje, 2 filhos pequenos. Então, era muita coisa me exigindo. Tem que ser marido, tem que ser Isso. pai. Pai, ao mesmo tempo filho, porque minha família toda é do Espírito Santo. Então, não dormia. E como é que você sentiu? Tô com depressão. Então, eu, na verdade, eu não Porque a pessoa não sentia. nota que tá com Não, depressão. Só depois que justamente. passa. E graças a Deus que existem pessoas ao nosso redor, né? Sim. Então eu tenho. Começou com a minha esposa, né? Não entendendo o que estava acontecendo, porque eu sempre fui muito ativo, chegava em casa, eu não conversava, não queria levantar, mas fora produzindo igual um leão. Mas chegava em casa, puf, e ela, cara, o que tá acontecendo? Minha filha recém-nascida, sempre fui doido para ter uma filha. Tive um sonho de ter um casal, na verdade. Então já tinha um filho, né? Aí minha filha nasceu, eu indiferente, sendo que com meu filho eu fazia tudo, eu pegava ele o tempo inteiro, trocava, dava banho. Minha filha nem no colo eu pegava. Ela, cara, o que tá acontecendo? E ela não entendia também. E ela vinha, tadinha, né? Sem também as ferramentas na época, me cobrava. E aí eu também, só tô cansado. E aí um amigo médico, observando, percebeu e falou, cara, você tá com depressão. E eu imagino, de forma alguma, me indicou um psiquiatra, fui, recebi o diagnóstico, não concordei, voltei pro meu amigo, falei, nada a ver, não tô com nada de depressão, não tô triste, só tô cansado. Tô treinando, Aí, tô forte, E tô... na época esse que era o pior, nem treinava também. Ah, porque o treino, ele, Não ele tinha tempo. libera os hormônios que combatem o Exatamente. exercício físico. Ele tem esse gatilho, né? Exatamente, é De segurar a indispensável, onda, exato. E aí sol. não conseguia, não pegava sol. É Imagina. verdade isso que eu tô É falando? Se não verdade. for, pode Não, me contestar. totalmente verdade. Pelo amor de Deus. O Não, especialista aqui é você, eu tô mas tentando explicar. é verdade real. Ah, Tanto que eu tenho uma pregação, inclusive no YouTube, que é sim. não desperdice sua depressão. E eu mostro biblicamente os princípios para nos ajudar a sair dela, que é regulação de sono,
Regulação de alimentação e atividade física. Lógico, tudo isso aliado que a um período de intimidade com Deus, de busca a Deus, que é a nossa Sim. base. Mas quer dizer que fazendo isso não preciso do médico? Não, até porque eu fiz tudo isso caminhando com o médico, inclusive usando medicação, porque eu estava no nível que eu precisava de medicação. Então, fiz todo esse tratamento, até que, graças a Deus, fui retomando a minha vida por regulação de sono, por volta à atividade física, melhora da alimentação. Mas tive que fazer o que, Ana? Abrir mão de algo. Então, tive que abrir mão do doutorado. Tranquei o Deu um doutorado, tempo. dei um tempo, não voltei ainda, pretendo voltar, mas vou esperar as crianças ficarem Tá novinho, maiorzinhas aí. Tem tempo. Então, foi isso que aconteceu, né? Vivi à base de energético, não dormia. Sim, esse negócio energético, eu tenho medo de tomar e gostar. Nossa, é bom demais. Todo mundo que toma ama. É Só bom, vejo o povo com a latinha que eu não vou fazer propaganda. é bom demais. Mas por quê? Dá um barato legal, você fica, tô aqui pronto eu que deve não é. vou mentir que você Não é barato, eu você é go- pastor, você não pode ter barato. Não, tem. Eu digo assim. Não, a gente tem. Quando eu tô treinando, você acha que eu não tenho uns baratos? A gente Eu digo gosta de assim, barato. A gente gosta. não, eu digo assim, porque, eu vou falar a porque verdade. ele dá uma energia, ele dá um bem-estar, o que é? Assim, eu gosto de energético por causa do gosto. É, o pessoal fala Muito que o do gosto é É uma delícia. O que eu gosto é uma delícia. Mas ele tem sim esse papel de, por exemplo, dá 10 horas eu já tô caindo de sono. Porque hoje eu durmo cedo e acordo bem cedo. Mas se eu tomar um energético, eu consigo ficar até 3, 4 horas da manhã tranquilo. Então ele realmente dá um levante. Agora, olha que interessante. Eu consigo ficar acordado. Mas se eu quiser dormir, eu deito e durmo. Então ele não me atrapalha a dormir. Mas ele me mantém ele lhe acordado. segura. Isso. Ele é uma bateria extra. Você desconectou, É o meu caso. No você. meu caso, funciona assim. Se eu tomo energético, eu fico até 3 horas da manhã, tranquilo, 4 acordando. Se eu não tomo, 10 horas eu tô dormindo aqui, sentado. Mas vicia. Ah, vicia, né? É químico, né? Não tem jeito, como tudo. É uma loucura. Eu vejo Vicia. muita gente usando em Vicia. várias coisas. Vicia. E a ansiedade? Você falou da depressão, que você fica com aquela cara de que tá tudo ok, né? Sim. Mas lá tá dando aquela coisa sem propósito, né? Dá um vazio. A Aham, depressão é um exato. vazio. Eu senti exatamente isso. Era literalmente uma falta de sintoma. Eu não tinha nem alegria e nem tristeza, no meu caso. Eu também não ficava É triste. um limbo. Eu ficava ali, tipo... Tá. $1 milhão. Você... beleza. é. Vamos pra Disney. Vamos lá treinar que você gosta. Um filme, vamos lá. Eu era assim, eu não tinha energia pra nada. E ali, graças Falta a aquela Deus. energia vital. Exatamente. Aí, senso de propósito também não tinha mais. Falava, cara, minha vida é ir à igreja, ouvir o programa dos outros, voltar. Me via ajudando todo mundo, mas não me via conseguindo ser ajudado. E aí, sabe o que é interessante? Que eu orava a Deus e falava, Deus, por favor, me cura. O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode fazer como no estalar de dedos eu curar. Só que eu aprendi, Ana, que Deus não queria curar minha depressão. Ele queria curar o meu estilo de vida péssimo, que me gerou a depressão. Sim. Porque pensa uma pessoa, Ana, que desenvolve diabetes porque come muito doce. Tu? Não, tô dando um exemplo. Não, graças a Deus, meu pai tem diabetes porque comeu muito doce. Eu busco me equilibrar bastante nisso. Mas pensa uma pessoa, comeu muito doce e desenvolveu diabetes. Ela fala, Deus me cura, e Deus cura. Tá Ela bom, continua tá? comendo muito doce. O que Assim vai acontecer? Tá bom. Ela vai ter diabetes de novo. Aí ela pede pra Deus curar. Deus cura. Ela continua comendo muito doce. Vai ter diabetes de novo. Então a pergunta é, será que Deus quer curar essa diabetes dela? Ou quer mudar a alimentação dela para que ela diminua e não sofra mais com aquilo? Então você tá dizendo que os desafios que chegam para a vida da gente, Deus apresenta, ou a vida, ou Deus, para que a gente tenha um entendimento maior Exatamente. desse caminho que a gente tá fazendo. Exatamente. Eu acredito que Deus, Ana, eu não vou me atrever a falar que Deus me deu uma depressão. Porque às vezes é fácil eu me eximir da minha responsabilidade. Sim, terceirizar. Justamente. Mas eu acredito que Deus permitiu. Por quê? Porque quando eu aprendo, eu desenvolvo, eu cresço. Sim. Então, todo desafio, ele pode nos ajudar a desenvolver. Por isso que a Bíblia nos diz, em Filipenses 4:7, alegrem-se sempre. Aí você fala, mas como é que eu vou me alegrar com um monte de problema? Tô cheio de boleto. Então... E quem usou o boleto? Quem comprou? Exatamente isso. O que esses boletos te trouxeram de coisas que você Olha ficou sua feliz camisa no como tá momento? tão linda. Tá entendendo? O boleto tá ali no meio. Isso, tá aí, entendeu? Exato. E aí, às vezes, a gente olha pro problema e não pensa que aquele problema, primeiro, antes de ser problema, ele trouxe coisas boas que a gente ficou feliz. E outra, aquilo ali pode ser um motivador também
para eu focar em Deus e focar no meu trabalho e desenvolver e Ir crescer. para um outro lugar. Exatamente. Então, os desafios, eles nos motivam, né? Ou podem simplesmente nos parar se a gente não tiver uma mentalidade sábia e alinhada com Deus de, não, pera, eu vou superar, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou ir além. Mas normalmente a gente fica, tudo é comigo, só Só comigo. acontece comigo. Deus não me ama, Deus não olha pra mim. E a ansiedade, hein? Que você falou de depressão. Ansiedade é excesso de futuro, né? Você fica quando será, quando será, quando será e porque vai ser. Exatamente. E aí eu descobri uma coisa Ah, tá interessante. ansioso. Tô ligado em você, eu tô aqui, mas tô ligado em você. Eu descobri uma coisa interessante, Ana. Quando Ele tá que nem respira. Ele tá me dando tosse, é a respiração dele. Quando Acho em que foi ele que fez eu 2014 ficar com essa tosse que eu não tinha. Quando em 2014, Ana, eu recebi meu primeiro diagnóstico de ansiedade, Ah. eu lembro que eu tava sentindo muita dor de cabeça. Teve também ansiedade? Tive também crise de ansiedade em Você é 2014. exemplo vivo. O melhor professor é esse, que passou por. Em 2014, há 9 anos atrás, eu tava tendo crise de ansiedade, mas eu não sabia o que era. Isso me dava dor de cabeça e me dava até alguns apagões, sabe? Eu tava dirigindo, não sabia onde eu tava. E, gente, que isso? Aí eu fui num neuro, que inclusive hoje é um grande amigo meu, que foi o que identificou a minha depressão em 2019. Esse é o cara. É uma bênção de Deus na minha vida, desde 2014. Em 2014 eu fui nele e eu fui por causa da dor de cabeça. Falei, Não gente, passava. vamos ver. Não passava, era dor de cabeça todo dia, eu nunca tinha tido dor de cabeça na vida. Tu já era atleta? Comecei, já era formado em educação física há alguns anos e tudo. E aí, fui nele e explicando, tô sentindo dor de cabeça assim, ela é assim, ela começa assim. E aí falei, aí ele me perguntou assim, e ansiedade? Eu falei, o que que tem? Ele falou, você Fala logo que eu tô Eu ansioso. falei, o que que tem? Aí ele, você é bem ansioso, né? Eu falei, não sou não. Não, se o senhor falar mais rápido é melhor. Aí ele, como não? Eu falei, não sou ansioso, não. Porque, na minha concepção, ansiedade era o quê? Excesso de futuro. E eu nunca fui de ficar pensando muito na vida, não, Ana. Eu sempre fui muito de fazer. Faço É pra depois fazer, eu para penso. fazer. É, faz. Vou fazendo, sou um executor nato. Vou fazendo, depois vou vendo. E eu falei com ele, eu falei, não sou ansioso, não. Vivo hoje e vou pra cima. Aí ele falou, cara, como não? Olha suas pernas batendo aí. E é como eu tô até agora aqui, as perninhas. Aí eu falei, o que que tem? Ele, olha essas unhas tudo ruídas. Na época eu ruía a unha. Inclusive eu parei de roer a unha há apenas 2 anos. Eu ruí dos 5 aos 35. Ruí 30 anos de unha na minha vida. Tudo que você imaginar que tinha que fazer, eu fiz. Eu parei de roer a unha numa sessão de hipnose com um amigo meu, que é lá da igreja. Resolveu? Uma sessão resolveu, nunca mais roeu unha. Nunca mais. 2 anos já. É horrível, né? Quem roe Pelo unha. amor de Deus. Então, sangra, fica ele ferido. olha essas unhas suas, tudo ruído, olha a sua respiração, você fala ansioso. E ali eu descobri que a ansiedade, ela você fica também... ansioso só de falar com esse homem. Eu cheguei a me estudar todinha pra falar com ele. Ali eu descobri que a ansiedade também se manifesta em comportamento. Ele falou, você pode não ter uma mente ansiosa, mas a sua mente inconsciente trabalha bastante e isso se manifesta em ansiedades aí no seu corpo. Você é muito agitado, muito inquieto. Eu falei, então é isso. E sabe o que me ajudou, Ana? Um princípio bíblico de Jesus. Jesus diz, não andem ansiosos. Tá, mas ele disse isso, mas como se isso resolvesse. Jesus pro senhor é fácil. Não é? Jesus. Não, porque é justamente isso. Tô muito ansioso. Não fica ansioso. Dá um burro. Obrigado. Aí ouve o jiu-jitsu. Isso. Só que Jesus, ele foi além. Ele não falou apenas isso. Ele falou, não ande ansiosos. Nem com o que comer, nem com o que beber, porque a vida vale muito mais do que o que você come e o que você bebe. Tá, mas deu na mesma, Jesus. Só me deu um conceito. Aí que tá o segredo. Aí ele diz assim, isso tá lá em Mateus 6, 25 a 34. Ele diz assim, ó, observe as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiro e Deus as alimenta. Observe os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não costuram e nem o homem mais rico do mundo antigo, Salomão, se vestiu tão lindo quanto eles. Aí ele fala, ó, se Deus guarda a ave, se Deus veste com esplendor a flor, quanto mais você que é filho dele. Só que olha o nosso problema. A gente ouve isso e fala, nossa, é Vou verdade, pra praia. é verdade. Só que Jesus, ele disse o seguinte, ele não disse pense, ele disse observe. Ou seja, qual um excelente exercício contra a ansiedade? Tirar um período todos os dias, de 10 minutos que seja, e se conectar à natureza através da contemplação.
Tô muito ansioso. Senta qualquer um lá na igreja, numa mentoria. Eu sou muito ansioso. Eu falo, tira 10 minutos por dia. Vai para uma área verde. Se você tem um privilégio de morar numa casa com E o Brasil é um arborismo. privilegiado, sempre tem. Exatamente. Você mora num condomínio com uma área verde, tira 10 minutos do seu dia, sem celular. Senta ali na grama. E só observa a planta, só observa o pássaro, só observa o que tiver ali na sua frente. Daqui 15 dias você volta e a gente conversa sobre sua ansiedade. A pessoa chega pra mim em 2 dias, 3 dias e fala: o que você fez comigo? Eu falo: eu nada. Não foi eu. Isso é um princípio milenar de Jesus, prático. Por que os nossos avós não tinham ansiedade? Nossos bisavós. Tá, é apenas isso? Não. Existem muitos outros fatores, mas esse é um fator indispensável. O De contato quê? com a natureza. Contemplação, contato com a natureza, observação da criação de Deus. A gente perdeu isso. Né? A gente só fica dentro de casa ou o cara no celular. Posso contar uma experiência pra você interessante? Pô, deve, você tá aqui pra isso. Eu fui num. Eu tenho um problema de visão chamado ceratocone, ou melhor, tinha. E é uma doença sem cura. E isso desenvolveu com 21 anos da minha vida. E esse ano uma amiga minha chegou pra mim e falou assim: Thiago, seus pais têm isso? Eu falei: não, meu pai tem 70 anos, não usa óculos, minha mãe também não usa óculos, meus irmãos não usam óculos, só eu. E aí ela falou assim: o que você não quer ver na sua vida pra você ter esse problema aí que não faz sentido? Porque se seus pais tivessem, seus irmãos, Sim. beleza, mas você é um cara saudável, cara. Você é um cara que o que você não quer ver? E realmente tinham muitas coisas que eu não queria ver, principalmente ligada à minha paternidade, minha conexão com meu pai, porque eu cresci sem meu pai. E esse ano eu comecei a tratar essas coisas e realmente foi doloroso, né? Mas eu comecei a realmente olhar mais para essas coisas e comecei a desenvolver também, não só neste ano, mas desde 2020, esse ato de contemplar, de olhar a natureza, olhar distante, olhar a nuvem, olhar o pôr do sol. Não tinha isso não. Ó. Meu negócio era aqui e agora. Então passei desde 2020 com o tratamento da minha depressão a me conectar mais com a natureza, olhar mais. E aí essa semana eu fui fazer uma análise de rotina do meu problema e eu não tenho mais o ceratocone. Eu fui curado. Quer dizer que era um gatilho emocional Também. que desabrochava, digamos assim, E olha que no corpo. interessante. O responsável, né, pelo meu exame, ele falou assim: mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você, nos últimos anos, começou a olhar mais distante? Observar mais as coisas Olhar longe? mais distante. Eu falei, sim. Isso aí dá uma tese. Sim. Ele falou, porque o olho é um órgão como qualquer outro, você tem que exercitá-lo. Aí ele falou, ó, você falou pra mim que escreveu um livro de 365 páginas no seu celular. E é verdade. Aqui, ó, o dia inteiro. E cadê o Trabalho no livro? celular. Se chama Reflexões Bíblicas Breves. Esgotou, graças a Deus, de tanto que vendeu. Graças a Deus. Esgotou o livro. Escrevi tudo no celular. Então, a vida inteira aqui, Ana. Computador, celular, computador, celular. Tudo muito próximo. Tudo muito próximo. Quando eu passei a ter essa conexão com a natureza, que é um princípio de Jesus para nós, para mim e para você, eu passei a receber cura. Cura de ansiedade, cura de depressão, cura inclusive até de um problema no olho. E olhar além, né? Olhar além, olhar distante, olhar estrela, olhar céu, olhar montanha, olhar árvore. Então, são princípios bíblicos aplicados, mas que a gente muitas vezes leva simples como uma teoria. Mas é bom quando tem uma pessoa como você que traz isso, traz a luz a isso, Sim. né? Não é aquela coisa de ler a Bíblia, porque você sabe, né? A Bíblia é um livro escrito por homens. Sim. E tem muito, eu estava conversando com minha filha essa semana, né? Tudo que é escrito pelo homem tem interpretação daquele homem, e ainda mais lido. Eu digo, ó, se você lê um livro, sua colega lê um livro, seu amigo lê um livro, eu leio um livro, cada um vai contar um ponto. Então você tem esse dom, né? Essa vocação de trazer luz para os trechos, para as pessoas entenderem e trazerem para a vida prática, porque fica muito distante da realidade. Tem que ler a Bíblia, lê, acha bonito naquele momento, mas não ancora aquilo para si, que é isso que você faz. Justamente. Mas você trabalha hoje muito nas redes sociais, todo mundo. Sim. E você, qual é o termômetro da rede social para meio que blindar, não blindar, né, mas filtrar para essa tal ansiedade e depressão? Porque a rede social é um causador, né? Sim.
É, É então, mais um causador, digamos assim. mais Não um, é é verdade, é verdade. sempre existiu. Sim, mas Mas você vê a vida do outro, aí você já fica ansioso porque você não teve o sim, resultado que Tiago teve, porque você não viaja como Tiago. Vamos dizer, viaja, que Tiago tem uma vida equilibrada porque eu não tenho. E aí você começa a se comparar, é e verdade. aí começam todos os diálogos internos, aí pronto. Tá Ana, feito. eu vou falar uma verdade pra você. Hoje, a minha rede social não é mais uma rede social. É uma ferramenta de trabalho. Sim. Eu tô falando Então, assim que as pessoas que consomem, sim, né? sim. Então, como eu lido hoje, né? Por exemplo, quem me acompanha percebeu que nas últimas semanas eu fiquei meio sumidão. Eu tô voltando hoje, acredita? Eu fiquei aí fazendo posts, basicamente, se você olhar no meu feed ali, vai ter as artes das lives, que Sim, eu são vejo diárias, disso, eu e eu vejo. faço. É o que eu vejo. Mas, basicamente isso. Um ou outro reels ali de um corte que eu já tinha e postei. Por quê? Porque eu também preciso de alguns períodos de ausência para olhar mais para mim, para focar mais em mim, para realinhar algumas coisas. Então eu tenho períodos assim de ausência. Como hoje é uma ferramenta de trabalho, eu estou sempre ali, mas produzindo, não Entregando. necessariamente consumindo. Mas as pessoas, a maioria estão A maioria consumindo. consome muito e produz pouco. E a questão não é nem o problema em si em consumir, desde que consuma coisas boas. Você está consumindo bons conteúdos, são períodos de estudo, Isso. entende? Maravilha. O problema é que a gente consome muita coisa que não acrescenta em nada, né? E aí a gente fica ali. Já existem pesquisas que mostram, Ana, que um dia de atividade física e estudo cansa menos do que um dia deitado rodando feed. É mesmo. É. Ficar deitado rodando feed dá um cansaço absurdo. Um cansaço não apenas mental, mas também Energético. físico, exatamente. E você entrar na vida da pessoa, entra ali. A pessoa Exato. posta uma foto numa viagem, a pessoa já entra na viagem, já entra ali, já vê tudo. Né? Então, eu observo somente os jovens, né? Jovens Sim, mesmo. Vivem essa confusão sim, interna que leva para ansiedade, depressão. exatamente. E é por isso que é tão importante esse seu papel junto. Sim, de tentar trazer esses princípios aplicados à prática. Por quê, Ana? É o resultado que mostra que realmente aquilo é bom. Por que que eu vejo muitas pessoas hoje, Ana, por exemplo, abandonando a fé Sim. ou abandonando o que seja uma igreja? Porque ela viu ali muita regra, muita norma, muita falácia, pouco resultado prático, pouca essência. E Jesus é justamente isso. Jesus, quando ele era questionado, ele falava: Ó, as minhas obras dão testemunho de mim. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu mostro, aquilo que eu produzo, confirma que o que eu estou falando para vocês é a verdade. Não era apenas um discurso de amor. Ele amou ao ponto de amar, dando a própria vida, se dedicando aos outros, fazendo milagres, transformando realidades de forma prática. Agora, hoje as pessoas Ou falam muito, mas quando você vai observar os resultados, não tem. E eu não minto para você, eu era igualzinho. Eu era igualzinho. E quando foi que virou essa chave? Quando eu tive uma crise gigantesca no meu casamento em 2016. Esse é o mais cheio das crises, né? É, E quem não, acho é que. isso. Eu Quem gosto. puder atirar a primeira pedra. Eu gosto de uma frase, Ana, que Não é diz não? assim. Eu gosto Tá de um uma frase silêncio, o que povo diz tá assim. gostando. Né? É, Davi Rolita falou. Não é não? Eu ainda vou pedir, eu ainda vou explorar ele mais aqui, só um pouquinho, vá. eu gosto de Vê uma a hora. frase, Ana, que diz assim: Mais 10 minutos. eu prefiro uma cara quebrada do que uma Eu máscara sei. intacta. Então, durante anos da minha vida eu vivi Repita, com por favor, porque eu vou fazer um reel só com essa. Essa é boa. Essa Renato, é boa. segura aí, cadê? Bota Vem, aí. boizinho, gravar essa. Corre. Faz esse corte. Eu prefiro uma cara quebrada do que uma máscara intacta. Porque a cara quebrada é quebrada, mas é de verdade. É de verdade. E a máscara intacta é linda, mas é de mentira. É uma máscara. É uma máscara. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de contar as grandes lutas que eu passei na vida. Porque essas grandes lutas me fizeram o quê? Confiar ainda mais em Deus, me desenvolver para superá-las, para hoje poder falar para as pessoas sobre isso e apontar o caminho para elas se ajudarem com a ajuda de Deus a viver uma vida maravilhosa, que é o que, graças a Deus, eu vivo hoje.
Minha vida é perfeita? Não, perfeição é no céu. Mas eu vivo uma vida próspera, maravilhosa. Sou muito grato a Deus por isso. E tudo isso começou onde? Lá nas crises. Então eu falava demais, falava bonito demais, muita teoria. Mas se olhar os resultados, Ixi. família toda capenga, área financeira um caos, área emocional toda escangalhada, mas o discurso era lindo. Era... Mas, por um lado, é interessante, porque você perseverou no discurso. Na hora que você lia aquilo, naquilo que você falava para as pessoas, você acreditava. Mesmo que sua vida ainda não estivesse da forma que você sonhava ou desejava. Sim. Mas, muitas vezes, eu acredito que até no esporte e na vida de fé, é que as pessoas não querem nem fazer o discurso. É verdade. Um problema também, Ana, é que era um discurso muito teórico, né? E, por exemplo, quando eu falava de ansiedade, antigamente, antes de ter essa virada de chave, Acho que eu falava todo mundo é assim... ansioso aqui, né, não? Ai, Eu tô ficando um pouquinho difícil ansiosa. alguém não ser Essa hoje em tosse dia. minha ansiedade, mas é sua, viu? Difícil alguém não ser hoje em dia. Esse homem tá ali por mim e eu tô conectada nele. Sabe como é que você tá? É quase um mentorado. Eu tô conectada, a ansiedade dele tá chegando aqui em mim. Vá. Então, o que acontece? Quando eu falava de ansiedade, eu falava assim, não precisa ficar ansioso, tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Era o que eu Meu falava. Deus, não aguento mais tanto gente atrás de mim. Era uma teoria. Porque a pessoa olha e fala, tá, mas eu confio em Deus, mas e aí? Continua ansioso. Tá, tô confiando em Deus, mas e aí? E pensar em se matar? Já Suicídio. pensei, eu Tu? tava com depressão. Eu ia perguntar de pessoas, não você. Não, já, quando no auge da depressão, meu Deus. O que leva a pessoa a ter vontade de ter suicídio? É depressão, né? Não é ansiedade não, né? Sim, não, é depressão. Eu acredito, Ana, que a pessoa ela tá sentindo uma dor tão grande, que é o meu caso. Um vazio. Uma falta de propósito que ela pensa em parar aquela dor. Não acredito que uma pessoa, quando ela comete uma atrocidade dessa contra a própria vida, né? Ela tá querendo se matar ou se machucar. Não, ela quer parar de sofrer. De alguma forma, ela quer parar de sofrer. Então, por isso que eu não julgo ninguém, sabe? Ela se matou. E o que fez você reverter, não querer mais se matar? Foi só a cura? Não, eu tive alguns momentos, eu tive alguns lapsos. Por exemplo, algumas vezes voltando de São Paulo, extremamente cansado, esgotado, crise em várias áreas da vida. Eu me via ali... Sem função. Exatamente. Eu tirava o cinto e falava, só puxa o volante, bate nessa mureta aqui, dá uma capotada e vai, descansa. Vai morrer como herói ainda, voltando no doutorado, coisa linda. Tudo. Ai, dormiu no volante. Mas você que é um homem de Deus, um homem da palavra, você não acha que isso também tem um pouco de... Não vou mentir pra você não, Ana. Perturbações? Não. No meu caso, não. Não? E eu vou falar uma assim, coisa pra por quê? você. Antes de você falar, por você ser um homem de luz, que você vai resgatar muitas almas. Muitas vezes, a gente sabe que a gente trabalha com a luz e com a sombra. Sim. Muitas vezes a sombra vem para lhe desviar do caminho. Tira ele porque ele vai impactar milhares de milhões. Então é melhor a gente neutralizar ele. Não, mas isso eu acredito que é um fato que acontece com todas as pessoas. Eu não me vejo como especial. Sim, eu tô falando do seu fato. Sim, mas no meu caso, eu acredito que não foi isso. No meu caso, foi um péssimo estilo de vida que eu vivi, que me deu uma exaustão tão grande que me gerou uma depressão. Eu acredito que possa acontecer realidades espirituais, lógico, até porque eu acredito nisso. Eu vivo baseado nisso. Isso. Mas, se eu for nessa linha, no meu caso específico, eu me ausento da minha responsabilidade e da minha culpa. Aí eu fico, foi coisa do diabo, não foi nem eu. falei diabo, não, foi só assim. Então, eu gosto de uma frase que diz assim, o meu maior inimigo não é o homem lá de baixo, é o homem do espelho. Entende? Outro. Gostou? Boa, né? Ei, só vai ter... Eu vou começar a superar os views dele, porque eu vou botar só os views dele no meu feed. Ele vai dizer, o que é isso, Ana Paula? Só tem minha cara no seu feed, sou eu. Pá, já tem uns 3 aqui. Então as pessoas ficam colocando muito, é o inimigo, não é o de baixo, é o do espelho. É o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Eu falo, meu irmão, mas o que você tá fazendo? Quantas vezes eu me vi destruindo a minha própria vida ali, maratonando série, sem perspectiva nenhuma, gastando horas do meu dia ali na frente de uma televisão do Netflix, numa inércia de todo tamanho. E com raiva da vida. E botando a culpa em todo mundo, tudo e todos. E o que eu estava fazendo? Poxa, Deus habita dentro de nós. Ele diz que ele nos enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para habitar dentro de nós e estar conosco para sempre. Então pensa, Deus está dentro de nós. Agora, lógico, isso quer dizer que a pessoa não vai ficar doente? Lógico que não. Isso quer dizer que ela não pode ter uma depressão? Lógico que não, como eu tive. Mas a gente tem que olhar para si e, acima de tudo, para Deus
e viver uma realidade que eu gosto muito, que é mais uma frase. Opa! Alerta! É uma frase que está na bandeira do meu estado de nascença. Trabalhe e confia. Essa frase é um resumo de uma frase maior que diz: trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Então, quantos momentos da minha vida eu só ficava querendo depender de Deus e ficava ali: Deus, faz. E ele falando pra mim: filho, Sim, eu faço, mas participe do que eu tô e tu fazendo. aí? Participe do que eu tô mexe? fazendo. Se mexe isso. As pessoas estão Levanta. esperando. Comece a ligar, fazer alguma coisa. Exatamente. Ai, tá difícil a crise. É verdade, mas muita gente enriqueceu na crise também. Ou Muita gente cresceu na crise. se descobriu E por que naquilo. só o outro, não eu? Eu comecei a pensar isso, sabe? Eu era aquele cara que só ganhava as coisas dos outros. Esse meu amigo médico que eu te falei, nossa, sempre ele me dava as coisas, me dava as coisas. É um comportamento infantil. Um dia eu cheguei pra ele e falei assim: irmão, eu sou muito grato, eu sou um ótimo recebedor. Mas eu vou te falar uma coisa, eu quero ser o cara que pode dar também. Trocar. Né? Porque só eu tenho que receber. Por que eu não posso conquistar uma independência financeira, uma prosperidade financeira, para ao invés de só ficar ganhando, eu também poder chegar para um amigo e dar? Por que não eu? Por que os filhos dos meus amigos podem passar as férias na Disney E eu e o não. meu não? Por quê? Eu comecei a me questionar. Eu nunca tinha me questionado. Por quê? Eu vim de uma escassez muito grande. Eu passei fome. Ó. Então eu me via dando iogurte pros meus filhos. Pra mim tava maravilhoso. Eu passei fome. Ó. Se os meus filhos têm um iogurte, eu tinha um carro popular com ar-condicionado. Nunca tive um carro dentro da minha casa. Agora eu tenho um carro popular. Eu me achava, tá maravilhoso. Até que a minha esposa começou a me questionar e falou: tudo bem, você passou fome, eu não. Eu, com 15 anos, já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes. Tudo bem, você passou fome, nossos filhos não podem. Olha a sua capacidade, Tiago. Mas ela não falava isso me rebaixando, não. Não. Ela falava isso me incentivando. Tiago, olha o tanto de formação que você tem. Você tem 2 faculdades, você tem um mestrado, você está fazendo um doutorado. Olha a sua inteligência, olha o tanto que você estuda. Por que isso não pode ser revertido em bênçãos, inclusive na área material? Por que para ser uma pessoa espiritual tem que ser pobre? Tem esse dogma, né? Não tem? Tem esse paradigma aí que as pessoas ficam. A gente Pessoa conta a bênção espiritual. dizendo que bênção é aquela pessoa que não tinha o que comer, orou e chegou uma cesta básica. Olha como ela é crente. Um Deus Ou, desse infinito. tá entendendo? Eu não quero ser esse cara mais, porque eu era assim, tá? Ai, Deus, eu não tenho. mudou eu não esse tenho, mindset. Eu não tenho. Me ajuda aí, alguém ia lá, me dava uma ofertinha de R$ 200. Eu falava, nossa, Deus é bom. É verdade, Deus E era bom. quantos estão? Mas eu quero ser hoje, Ana, um cara que esteja na minha casa e Deus fale comigo: ei, dá uma oferta de 2.000 para aquela pessoa. Ao invés de eu ficar esperando alguém me dar, porque não eu posso ser o provedor. Sabe? Quando eu comecei a mudar essa mentalidade, eu comecei a abrir minha mente para produzir, para alcançar novas fontes de renda. E Deus começou a fazer o quê? Lhe dá Prosperar na minha inspiração. vida. Entendeu? E isso é recente, é de 2 anos para cá. Mudou o mindset. Exatamente. Mudou o famoso mindset. É, o que todo mundo famoso fala, mindset. entendeu? Que um monte de gente ri porque eu ria. Eu falava, mindset. E ainda falava papo de assim, esse coach. povo rico. Eu zoava. Esse povo rico entendeu? não tem Deus. Exatamente. Hoje as pessoas que eu conheço mais generosas e humildes são bilionários. É Olha muito só. importante que a gente vive num país onde se romantiza a pobreza. Né? Aham, exatamente isso. Se romantiza a pobreza e se coloca. Pessoas de fé são pessoas que passam por muito sofrimento, Poxa. tem muita escassez e não tem nada. Olha o que eu ouço o tempo inteiro. Ai, ser crente é muito difícil. Eu falo, difícil, irmão. Difícil é passar por desafios e não ter Deus. Isso que é difícil, cara. Difícil é você passar por uma depressão e você não ter alguém que você pode chorar e saber que ele tá dentro de você ao mesmo tempo que tá em todo o universo, que governa tudo. Isso é difícil, mas a gente fica romantizando. Ai, a vida do crente não é fácil. Eu falo, irmão, se a vida com Deus não é fácil, imagina sem. Mas parece que a vida sem é muito melhor. E não é. Não é. Porque a gente aprendeu a viver uma programação de escassez. E eu vivia isso. E eu tinha super preconceito com quem tinha dinheiro, sabe? Eu não trocava de carro porque eu pensava, o que vão pensar? Vão achar que eu tô roubando a igreja. Deus conhece meu coração. Sim. Primeira igreja que eu sou pastor, nem acesso ao dinheiro eu tenho, nem quanto a recado eu sei.
Agora, eu troquei de carro. Se vão falar que eu tô roubando a igreja, o problema é de quem tá falando. Ai. Quem tá falando não tem mente escassa também, entendeu? Não sabe de Não nada. tem coragem de Eu trabalhar. tô em paz. Deus conhece o meu coração. Vou fazer minha parte. Vou servir na igreja, vou servir naquilo que eu posso servir, na minha vocação também na parte empresarial, e receber os benefícios disso ajudando pessoas. Então hoje eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso, mas tive muito. Você fala isso, que eu não assisto todas as lives. Você toca nesse assunto. Toco, É falo. importante, porque parece que é uma barreira, né? Sim. Ou dinheiro ou fé. Ou dinheiro ou luz. Por quê? Por causa de alguns falsos entendimentos de textos bíblicos. Isso. Ah, não, mas tá na Bíblia. Que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Tá lá. Eu falo realmente. Mas leia no contexto que isso está inserido. Porque se você pega uma fala minha fora de contexto, você pode dizer que eu disse coisas que, na verdade, eu não disse. É o perigo do corte. Exatamente. Pelo amor de Deus. A gente pode fazer um bom corte e um mau corte. Imagina que eu começo a falar que existe uma linha de pensamento, Ana, e eu falo essa linha, que é totalmente bizarra. Tá. Mas aí, só pega a parte que eu tô explicando ali no pensamento e coloca lá. Tá saindo da sua boca. Se eu estivesse dizendo aquilo. Olha que absurdo. Não, eu tava explicando algo que eu não acredito, mas que existe. Mas o corte pode ser perigoso. Então, é a delimitação. Nesse texto lá, quando Jesus diz essa frase, os discípulos o questionam e perguntam, mestre, mas se for assim, quem pode se salvar? E ele diz, o que é impossível para o ser humano não é impossível para Deus. Ou seja, é impossível um rico se salvar pelos seus próprios méritos? É. Mas é impossível Deus salvar um rico? Não. Lembra que eu falei aqui no começo? Eu creio que Deus se revela às pessoas, que Deus salva as pessoas no momento certo. Ou seja, um rico se salva porque tem dinheiro? Não. Mas Deus pode salvar um rico? Pode. Mas, igualmente, um rico se salva pela sua pobreza? Não. Mas Deus pode salvar um pobre? Lógico que pode. Porque Deus salva quem Ele quer, conforme Ele quer. Ele se revela às pessoas e as pessoas estão sendo reveladas aí aos montes. Entende? Então, existe um contexto dentro daquele texto ali que precisa ser analisado. Porque senão é apenas um recorte, e aí o recorte pode trazer uma série de interpretações equivocadas. E criar crenças e tudo. Exatamente. Ô, Tiago, me diz aí. Eu adorei esse papo dele, mas ainda não tem coisa pra me dizer aqui que eu anotei. Ó, diz tuas redes aí, tuas mentorias, como é que a pessoa contrata? Legal. Direto no direct? É, lá no meu Instagram, que é @ThiagoCandonga, com TH, Thiago Candonga. Isso, na verdade, são todas as minhas redes. Twitter, YouTube, Facebook, Thread, Instagram, tudo é @Thiago Candonga. Lá no link da minha bio, tem lá um formulário de preenchimento para a equipe entrar em contato e passar as informações certinhas de grupo, da mentoria, grupo, individual, tem tudo lá. Maravilha. Agora tem umas perguntinhas que eu gosto de fazer no final, mas não é o final, é a semifinal. Me diz uma coisa, são perguntas curtas e você responde o que vier no seu coração. Certo. Tá? Um arrependimento. Arrependimento de não aprender o que eu sei... Não aprender o que eu aprendi este ano antes. Uma saudade. Uma saudade da minha irmã, que eu nunca conheci. Saudade do que eu nunca vivi. Interessante, né? É. Uma dúvida. Uma dúvida. Nossa, eu tenho tantas. E eu acredito que o que me motiva são minhas dúvidas. Uma dúvida. Sei lá. Quando eu vou partir desse plano para o plano superior. E uma certeza. Deus. Minha maior certeza. Um sonho. Um sonho. Ele tem vários. Nossa, muitos sonhos. Brilha mais que esse painel. Mas eu vou falar, eu acho que é o meu principal sonho. Meu principal sonho é ser mais parecido com Jesus para refletir isso principalmente dentro da minha casa. Tudo para mim começa na minha casa. E reflete na casa. Minha esposa, meus filhos, que foi o que eu errei durante muitos anos. Vivia muito para fora, esquecia a minha casa. Por isso a crise. É o que acontece com muita gente hoje, infelizmente, também. Vive dá o melhor para fora e dá o resto para dentro. Não, aprendi isso a duras penas. Hoje o melhor é para dentro. Outro recorte. O melhor é para dentro. E, Tiago, apesar que você é muito jovem, tem muito chão pela frente, mas qual o legado, assim, que você gostaria de deixar nessa terra? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder. Eu quero deixar um legado... Deixa uma resposta diferente aqui pra gente. De amor, cara. Acredita?
Eu quero que as pessoas lembrem de mim como um cara que amou, seguindo o exemplo de Jesus. Antes eu achava que o meu legado era deixar livros, conhecimentos, palestras, vídeos e tal. Mas isso aí, na verdade, não muda o mundo. O que muda o mundo é o amor. O amor muda o mundo. O amor de Deus muda o mundo. Então eu quero ser reconhecido e deixar um legado. Cara, aquele cara amava. Falho, vacilão. Mas aquele cara amava. Obrigada. Agora eu queria pedir uma coisa agora ao pastor. Queria que você fechasse esse bate-papo maravilhoso. Acho que todo mundo aqui amou, né? Que você, como um pastor, um senhor da palavra, que abençoa, que você deixasse aqui uma oração pra gente, que Com tá aqui, pra quem vai certeza. assistir, para o nosso Café com Consciência, Claro. pra mim, né? Para o nosso amigo que está ali na sofrência. Isso é atemporal. Então, independente desse vídeo ser escutado hoje, amanhã, assistido amanhã, as pessoas vão receber essa palavra. É real. E é sobre isso, né? Total. O objetivo desse podcast é levar a consciência. Na hora que eu entrevisto você como um pastor, eu entrevisto pessoas da Umbanda, eu entrevisto drag queen, eu entrevisto trans. Sim. E eu tenho um movimento chamado Mar da Consciência, Olha, que que legal. fala das diversas consciências que levam à luz. Sim. E achei muito interessante quando você falou aí desse, que você é o gestor, né? O coordenador do o Fórum coordenador. Interreligioso. Isso. Então, assim, acho que as pessoas vão se encontrando em prol do bem maior. Sim. Porque a gente é passageiro aqui nesse plano. Verdade. Né? O amor que a gente planta é o que vai perpetuar e reverberar pela vida. Acredito muito nisso. Pois é, pastor. Então agora eu me coloco na posição de receber. Por favor, vamos orar, Vamos gente? orar? Ah, é a melhor parte. Vamos orar. Ainda Pai, vou eu quero beber te água. agradecer. Quero te agradecer, Pai. Primeiro pelo dom da vida, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, vivos. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria do alto, sabedoria a partir de bons conteúdos, sabedoria a partir de boas amizades, sabedoria, Pai, para nossas vidas, para as nossas decisões. Eu te peço também, Pai, que o Senhor nos abençoe com o seu amor. Esse amor, Deus, que é muito além de um sentimento, é muito além de uma palavra, mas é uma atitude constante de cuidado, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de desejar coisas boas para o outro, de buscar, Pai, viver como Jesus viveu. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu te agradeço até mesmo pelos desafios, porque são através deles que a gente cresce, desenvolve, aprende. E eu te peço, Pai, que cada pessoa que está assistindo esse podcast, que receba, Pai, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que receba a bênção do Senhor a partir da tua presença, que receba, Pai, o amor, sabedoria. Eu te agradeço pela vida da Ana, que me convidou para estar aqui e compartilhar neste momento, poder falar um pouco da minha história, daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo. Que o Senhor continue abençoando a Ana, Pai. Que ela possa cada vez mais trazer pessoas aqui para dar o privilégio de compartilhar. Porque Deus, quando a gente compartilha, a gente abençoa e é abençoado. Então que o Senhor continue abençoando no propósito de vida dela, em todos os planos para a vida dela. Eu te agradeço pelo Tom, que fez a intermediação aqui da nossa amizade, desse possível podcast aqui que a gente gravou hoje. Então eu te agradeço por esse estúdio tão maravilhoso, que constantemente eu venho aqui, Pai. Então que o Senhor continue abençoando, prosperando aqui também esse estúdio. E eu te agradeço, Pai, por tudo, porque o Senhor é nosso Deus. E se a gente aprender a ser grato por tudo, com certeza nós iremos viver a partir da gratidão. E sem dúvidas recebendo muitas bênçãos a partir dela. Porque a sua palavra diz que a sua vontade para nós é que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Então, Pai, que a gente viva a gratidão e que ela nos dê muitas bênçãos. E essa é a nossa oração. No nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém. Amém. Valeu, galera. Obrigada. Eu que agradeço, minha amiga. Splendid.